eu sou Elaine Santana, professora na Escola de Educação Infantil, professora Alceu Mainardi de Araújo, que fica localizada no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. A comunidade que a gente atende na escola é composta, em sua maioria, por família imigrante de diferentes países da América Latina, entre eles Argentina, Bolívia, Peru e Paraguai. Muitas dessas famílias estão empregadas em confecções de costura do entorno. No artigo Tramas e Territórios, Diálogos entre ensino formal e não formal, eu, a arte educadora Andréa Lali e a pesquisadora Carolina Velasquez trazemos algumas considerações sobre uma aproximação realizada de setembro a novembro de 2019 com o programa CCBB Educativo, Arte e Educação do CCBB São Paulo. Como eu e a Andréa experienciamos essas atividades, a gente vai trazer um pouco desses processos nesse vídeo. Falando um pouco da perspectiva da escola, no ano de 2019, a gente decidiu trabalhar com a construção da identidade multicultural da instituição. Enquanto eu, professora do Infantil 1, que trabalho com crianças entre 4 e 5 anos, eu escolhi trabalhar com a questão da identidade através da linguagem artística e da exploração do território do entorno. Essas escolhas foram intencionais, né? O objetivo de trabalhar com o território era desenvolver o sentimento de pertencimento das crianças ao explorarem e se apropriarem do espaço que elas ocupam. Isso porque, apesar da maior parte das crianças filhas de imigrantes terem nascido no Brasil, elas ainda são tratadas como estrangeiras por algumas pessoas. E isso afeta muito a relação que elas têm com o espaço e faz com que elas se sintam deslocadas. A escolha de trabalhar com a linguagem artística se deve às possibilidades que essa linguagem oferece para trabalhar narrativas que se aproximem das crianças e que, ao mesmo tempo, possam explorar o potencial de criação e de expressão. Devido a essas escolhas, no início do ano de 2019, fomos com as crianças visitar a exposição Sopro do Ernesto Neto, na Pinacoteca de São Paulo. Essa exposição trazia a materialidade do tecido, que diz muito da identidade do bairro, e trazia também outros elementos que foram disparadores para trabalhar com a questão da cultura ameríndia, que foi desenvolvida ao longo do ano. A gente buscou conhecer também a origem das crianças através do mapeamento a partir da certidão de nascimento dessas crianças da turma. Aí a gente organizou esses dados em um mapa da América Latina, onde a gente representou esses lugares de origem pintando só os países das crianças, de onde elas vieram. Aí esse mapa se constituiu como uma ferramenta importante para o planejamento das ações futuras e para que as crianças conhecessem tanto a origem dela quanto dos colegas. A ideia de trazer essas representações era trabalhar com uma matriz latino-americana, com um viés mais decolonial, que fizesse mais sentido para a turma. Nesse processo, né, durante uma visita fora do meu horário de trabalho para uma exposição no CCBB, a Vai e Vem, no mês de junho, eu tive a oportunidade de fazer uma visita mediada com a educadora Andréa Lali. Nesse processo, a gente dialogando, conversamos sobre as experiências que eu vinha desenvolvendo junto com as crianças, quais foram as vivências, e eu pude expressar a intenção de trabalhar com bordado e a memória. A partir dessa conversa, surgiu o convite por parte da educadora para a aproximação. Oi, eu sou a Andréa Lali, eu sou arte educadora. No período de abril de 2019 até junho de 2020, eu pude atuar como educadora no programa CCBB Educativo, Arte e Educação, que é um projeto criado pela equipe do JACA, Centro de Arte e Tecnologia, patrocinado pelo Banco do Brasil, via Lei Rouanet, por processo de seleção via edital público. E ele é realizado nos 4 centros culturais do Banco do Brasil, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Esse edital ele acontece a cada 1 ano, então a gente tem esse tempo, esse período para desenvolver atividades voltadas para o público agendado e espontâneo, assim como investigar as pesquisas do corpo educativo e seus interesses diversos, né? O interesse da aproximação do programa CCBB Educativo com a EMEI surge a partir do grupo de trabalho que eu fazia parte lá dentro, que chamava Práticas Artísticas e Práticas Educativas. E, entre outras pesquisas que a gente vinha investigando, a gente começou a buscar pesquisas relacionadas aos temas de identidade, corpo e território. E, além disso, a gente também estava sentindo a necessidade do corpo educativo ter maior contato
com atividades prático-reflexivas voltadas ao público de 4 a 5 anos. De 4 a 5 anos. Nesse sentido, conhecer um pouco da escola que a Elaine leciona, dialogava muito com as pesquisas que a gente vinha desenvolvendo, tanto nas questões dos territórios, quanto nessa questão das crianças pequenas, né? Assim, a gente pensou num projeto que, na verdade, ele já existia, né? A escola Alceu Menard de Araújo já estava desenvolvendo esse projeto dessas origens das crianças, de poder articular isso. E a gente pensou, nós do Práticas Artísticas e Práticas Educativas, a gente pensou em uma forma de que a gente pudesse somar para um projeto que já estava sendo protagonizado pela própria escola, né? Com isso, a gente estruturou 4 encontros, que seriam 2 idas na escola para a gente aplicar atividades que a gente desenvolveu a partir de artistas latino-americanos, como disparadores para as atividades, uma ida da EMEI para o CCBB, na exposição da artista japonesa Shiharu Shiota, Linhas da Vida, que estava em cartaz do CCBB na época, e por fim a gente realizou um encontro final na apresentação de fim de ano da escola, em que a gente ocupou a praça em frente à escola com as produções realizadas pelos alunos ao longo desses encontros. A seguir, eu vou falar brevemente sobre as atividades que a gente realizou, mas quem quiser se aprofundar mais sobre algumas estratégias e outras reflexões que a gente considerou, está convidado a ler o artigo, e nós estamos à disposição para no final dessa apresentação a gente poder conversar mais. A primeira atividade que a gente aplicou foi do Feliciano Centurion, que ele foi um artista paraguaio, que ele também transitou pela Argentina, e ele trabalhava o bordado em objetos cotidianos, como fronhas, lençóis, tapetes, toalhas, etc. Aqui o objetivo era a gente poder introduzir a linguagem do bordado para as crianças, né? E como ele trabalhava muito com estampas de natureza, animais, insetos, seres marinhos, flores, enfim, foi um universo que ele dialogava muito também com o universo das crianças, então a gente pôde ter uma troca muito bacana. Nós do Corpo Educativo, a gente cortou uns pedaços de algodão cru em tamanho A6, mais ou menos, entregamos para as crianças, depois da gente ter essa conversa, né, a gente pediu para cada uma delas, nesses pedaços de algodão, e elas poderem pintar um animal que elas quisessem, né. E depois disso, nós do Corpo Educativo, cada um de nós, a gente bordou em cima desses animais que já estavam ali. Então, a gente evidenciou um traço que já existia através do bordado, para a gente também poder criar essa conversa, né, sobre essa nova linguagem para eles. A EMEI, essa turma da Elaine, pôde vir até o CCBB para ver a exposição da artista japonesa Shiharu Shiota, que chamava Linhas da Vida. Essa exposição, ela trazia muitos os temas das imigrações, identidades, e também trabalhava as linhas dos bordados também, como proposições dos trabalhos da artista. Então, tinha muita relação com o que a gente estava desenvolvendo. No artigo, a gente traz mais as estratégias de mediação que a gente utilizou, né? E, por fim, a gente ocupou a praça em frente à escola no último sábado letivo do ano. Então, como era um sábado letivo, as famílias das crianças estavam presentes, então elas puderam participar, os pais, enfim, né, os membros da família puderam participar das atividades que a gente estava propondo, e a gente devolveu esses bordados para as crianças, dos tecidos que elas tinham pintado, né, e que a gente tinha bordado, e os próprios tecidos dos afetos, né, dessas memórias que eles tinham trazido. E a gente propôs que esses materiais fossem ocupados nessa praça, né? Então, as crianças puderam instalar eles nas raízes das árvores, enfim, onde elas quisessem, onde elas achavam que convinha. Foi uma ação muito simbólica, porque a gente pôde fixar essas memórias e, de alguma forma, ocupar esses espaços, né, esses territórios, e, ao mesmo tempo, se sentir pertencente a esse território, mas também trazendo essa ancestralidade dessas origens dessas crianças, né? Eu penso que essa aproximação ela foi muito de grande aprendizado para a gente poder ter essa vivência com o público infantil de 4 a 5 anos e poder pensar atividades de mediação cultural
para além de um encontro pontual, mas como que a gente pode pensar uma continuidade dessas ações, né? E também como que a gente pode pensar uma relação entre o ensino formal e não formal por meio de valorizar, né, essas questões de um Estado plurinacional brasileiro, incentivando ações que busquem esse pertencimento do território, ao mesmo tempo tendo conhecimento das suas origens, dos seus espaços de ancestralidade. Acho que é isso, e agradeço, estamos à disposição para conversar.